Sejam muito bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui, ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando aqui agora, prazer, eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Iana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana e formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e também é criadora desse canal de comunicação que veio e já está abalando muitas mentes mais instintivas, as emocionais e as racionais, rompendo com paradigmas, crenças e também revelando alguns traumas que provavelmente te limitaram até hoje e não permitiram que você fosse quem você sempre sonhou em ser. Não é verdade, gente? Olha, eu fico muito feliz que o Disruptivos, que são os assuntos disruptivos que a gente traz aqui, tem esse poder, a clareza, gente, e a consciência. Tem esse poder de romper barreiras e de mudar as nossas vidas para sempre. É por isso que eu gosto muito desses assuntos que podem transformar a nossa visão, a nossa perspectiva, para a gente conseguir entender como isso funciona, como isso estava num ponto cego da nossa vida e como é que a gente faz para sair desse lugar e começar agora, nesse momento aqui, a transformar a nossa vida. Eu sempre falo, gente, no programa de mentoria, ao vivo por assinatura, o Iana Healing, que a gente segue um processo, e aqui com vocês, obviamente, eu também sigo, porque na minha vida é assim, porque é isso que traz transformação, e o que eu sigo é uma trilha, tá? Qual que é a trilha, Glau? Qual que é a trilha que leva a gente para uma real transformação, que leva a gente realmente para mudar a nossa vida para sempre? Número 1, anota aí. Anota, porque isso vai ficar tão dentro da sua cabeça que eu tenho certeza absoluta que você nunca mais vai esquecer e você vai entender como é que talvez a sua vida saiu ou não saiu do lugar. E antes de mergulhar no nosso assunto do episódio de hoje, eu quero que você anote isso. Informação não leva a gente para lugar nenhum. Conhecimento, que é a segunda fase, tá? E eu vou explicar cada um. Conhecimento só enche a gente de informação. Sabedoria, que é o conhecimento em ação, é que muda a nossa vida. Entendeu? Se você não entendeu, vamos lá. Informação não muda a nossa vida. Conhecimento, você só se enche de conhecimento. Mas sabedoria é o conhecimento em ação e é ela que vai mudar a sua vida para sempre. Glaucê, mas qual que é a diferença entre todos eles? Vamos lá, de novo, vou explicar aqui para vocês. Informação e vou fazer a mesma analogia que eu já fiz no Iana Healing para ficar fácil de entender, que eu tenho certeza que vai ficar assim, bem simples. Informação existe receita de bolo de chocolate. Sim, eu sei que existe receitas de bolo de chocolate, beleza. Então, existem várias. E eu tenho a informação, eu tenho uma receita de bolo de chocolate, beleza. Conhecimento é você ir lá, pegar a receita, ler a receita, saber todas as gramagens de tudo que precisa, de todos os ingredientes, todas as ferramentas que você vai precisar para fazer o bolo de chocolate, quanto tempo vai precisar ficar no forno, se eu misturo primeiro todos os secos e todos os líquidos e depois junto tudo, em que momento boto o fermento. Isso é o conhecimento. Então, é saber o modus operandi, é como que eu faço esse rolê. Como que eu faço? Beleza, modo de preparo. A sabedoria é você pegar tudo isso que agora você tem conhecimento
e se alimentar e abrir o coraçãozinho para ter coragem e falar: é isso, agora eu vou fazer, gente. Sair, comprar todos os ingredientes, separar a batedeira, botar o fogo para ficar pré-aquecido ali, o forno, né? Pré-aquecido, para então começar a fazer o bolo de chocolate e no final dessa experiência ter a manifestação do zero bolo de chocolate para bolo de chocolate gostoso para você consumir nesse friozinho que hoje, gente, que eu tô gravando aqui para vocês, tá friozinho, tá uma delícia. Imagina um bolo quentinho de chocolate no frio, gente. Que delícia, que maravilha. Eu quero dizer para você que dessa maneira mais prática, mais simples, mais clara, impossível, até uma criança, se você colocar para ouvir isso daqui, ela vai falar: eu entendi como é que a gente muda a nossa vida. Sim ou não, gente? Quero falar para você que, como falei no último episódio, talvez se você nunca fez um bolo de chocolate, talvez os primeiros não vão sair lá aquela maravilha, até você ficar excelente no bolo de chocolate, começar ainda a melhorar o bolo de chocolate. E eu vou te dar algumas ideias, tá? Que na vida é assim. E aí, no meio do fazer o bolo de chocolate, antes de você botar para assar, você vai falar: e se eu colocar uns pedacinhos de chocolate nesse bolo? Será que vai ficar bom? E se eu colocar nozes? Imagina um bolo quentinho de chocolate, com pedaços de chocolate e nozes. E se eu botar uma pitadinha de sal, que eleva o sabor, e de canela? Meu Deus, eu tô criando um negócio dos deuses. E aí, no final, você vai ter essa experiência depois de treinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai fazendo, porque a cada experiência que você repete, você aprimora para no final ter uma experiência aprimorada. Então, agora você acabou de entender na sua vida como tudo funciona. Como é que efetivamente todas as transformações acontecem na sua vida. É por isso que você está aqui. Você está aqui na fase 2, tá? É isso que eu quero te dizer. Saber que existe um podcast, saber que existe desenvolvimento humano, saber que existe um treinamento neurosistêmico, uma terapia cognitiva comportamental. Você pode saber, tá? Você pode me conhecer, mas o que você está fazendo aqui é dar um jump in, pular dentro do conhecimento para você tornar o desconhecido conhecido e criar coragem no seu coração agora que você tem consciência e clareza para que tudo isso trabalhe a seu favor no caminho dessa criação de coragem para você ir para a sabedoria, que é para você pegar tudo que você está pegando aqui e ir para a vida, botar para funcionar em todas as áreas da sua vida. Fechado? Então agora você está sabendo exatamente o que você está fazendo aqui, escutando esse podcast e a cada episódio você entendeu. E agora, gente, é sério, tá? Se ainda não entrou, volta para o começo. Ouve toda a explicação de como a sua vida é alterada, que você vai falar, sabe aquele momento eureka? Ou aquele momento que eu sempre falo, né? Bingo, peguei, ganhei aqui, oxe, caiu a ficha. Volta e ouve, porque talvez você vá descobrir qual que é a parte do rolê da sua vida, desse jogo da vida e das regras que existem e das leis que existem, que você perdeu para continuar tendo a mesma realidade que você tem e às vezes você não sabe nem o que está acontecendo. Glaucê, tem coisa que eu preciso tirar de dentro de mim para mudar? Tem. Mas tem coisa que você vai entender que você está fazendo e que talvez seja um grande pedala para você não colocar
Receita de bolo para funcionar, tá? Que é onde a gente se perde. Que é onde a gente fala, ai, meu pai amado, mas e agora? Eu conheço pessoas, eu já falei para vocês no episódio passado, espetaculares, que o nível de conhecimento que elas têm, se elas botassem para funcionar, gente, já era para elas estarem bilionárias há muito tempo. De verdade, tá? É sério. Só que na hora de botar para funcionar, falta aquela subida do nível de consciência, que é a coragem para botar para funcionar, porque ela tem as crenças que vão limitando ela, os traumas do que ela acreditou na infância, que ela ainda levou para a vida de adulto. Mas também existe uma coisa muito grande que acontece quando a gente faz isso. E eu quero falar para você que hoje eu vou explicar para você uma das coisas que eu sempre ouvi na Bíblia e que mexia com o meu coração, e eu falava como assim? E eu vou trazer para vocês aqui, para vocês entenderem como é de um nível emocional, mental, físico e espiritual, que faz parte de tudo que a gente é, tá, gente? A gente tem tudo isso. Se você não tá sabendo, agora você tá sabendo, não tem como fugir. E eu não entendia, e o que eu vou trazer para vocês é exatamente isso. Por que tudo isso aqui não acontecia na vida das pessoas e na minha vida, que é o pecado contra o espírito. E aí, todo mundo fala, como assim o pecado contra o espírito não tem perdão, tá escrito na Bíblia tantas vezes, lá. E eu não entendia. E eu ficava assim, nossa, o pecado contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Por que não tem perdão? Se todo pecado tem perdão, tudo bem. Como é que ele não tem perdão? Vamos entender o que é isso? E, gente, eu vou falar para vocês que eu amo, e não é tão confortável, tá? Mas eu vou dizer para vocês que eu amo ficar indignada, como já falei em alguns outros episódios para vocês, com alguns assuntos que não é possível. Eu fico assim, gente, não, pera, não, calma, volta, dá ré, porque eu tenho que saber o que isso daqui tá querendo dizer. Gente, eu tenho estudado espiritualidade em todas as áreas. Porque, obviamente, eu cresci numa igreja que falava só sobre um espectro da espiritualidade. E eu li as coisas na Bíblia e eu falava, mas peraí, o que o pastor está falando não está escrito aqui. O que ele está falando, tem partes da Bíblia que diz o que ele está dizendo. Então, calma. E eu quero falar para vocês que sim, eu fui o terror dos pastores. E eu perguntava as coisas na escola que eu estudava e as coisas que vinham na minha mente. Eu falava, gente, peraí, mas se você está falando uma coisa, eu vou revelar aqui para vocês, que eu falava assim, tá? E essa era uma das coisas que minha mãe, gente, subia nas paredes, queria morrer comigo. E a minha pergunta era, tá? Não é sobre isso, mas eu vou revelar para vocês, porque eu sei que mexe aí com o coração saber. Eu ficava assim, se a graça é de graça, porque Jesus já morreu para nos entregar graça e salvação, por que é que eu tenho que cumprir tantas regras e eu tenho que obedecer aos 10 mandamentos piamente, cegamente, senão eu não vou para o céu, sendo que Jesus já morreu e diz que a graça que a gente recebe é de graça porque ele já pagou pelos nossos pecados. Explica. E todo mundo ficava olhando para mim e não tinha uma resposta, tá, gente? E eu tenho certeza que se você é cristão e você está ouvindo isso, você nunca pensou um negócio desse, gente? E aí, eu quero falar para vocês que muitas vezes eu tenho certeza que alguns pastores falam, essa menina está tomada pelo espírito maligno para ficar perguntando essas coisas que a gente não sabe responder. Mas não sabe responder, gente, quero falar para você, tá? Porque também não teve acesso a conhecimento, buscou em um único lugar, uma única fonte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês vão no médico,
e ele dá um diagnóstico. E se ele fala assim, você tem que operar, e você não acha que aquilo pode não estar muito certo, você vai na operação sem ir em outros médicos e sem perguntar para outras pessoas e sem investigar isso em outros lugares para saber, com várias opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, se é aquilo mesmo ou se não é? Olha só o que você acabou de descobrir que você fez na sua religião. E que você nunca foi estudar nada fora daquilo, e que você talvez tenha restringido o seu próprio conhecimento, e Jesus mesmo já falava, o povo padece por falta de conhecimento, galera. Vocês não estão sabendo o que está querendo dizer aqui, vocês acham, inclusive, começam a se sentir mal e se culpar e se chibatar, porque a palavra de Deus está se contradizendo em alguns lugares, mas é porque você não sabe o que ela quer dizer. E aí, quando você sabe, ai, gente, eu quero contar para vocês, tá? Que é uma alegria, é uma felicidade e é uma revelação tão maravilhosa, tão linda, e você vê os maiores nomes que existiram na face da terra falando de Deus de uma maneira perfeita e convergente, e que você vive umas sequências de catarses e eurecas e bingo, é isso, eu não acredito, eu achei o que eu estava procurando. E Jesus fala, né? Procura que você vai achar, bate que a porta vai se abrir. A gente só está querendo saber se você quer saber de verdade, porque a sabedoria só se revela, principalmente a espiritual, para quem busca, para quem está preparado. Jesus falava isso, gente. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o Espírito, a voz do Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem não tem ouvidos, vai ouvir, vai negar, vai falar um monte de coisa com as crenças, os traumas, e que não tem nada a ver com o que está escrito. Então, vamos lá. O pecado contra o Espírito. Todas as vezes, gente, que eu escutava sobre isso dentro da religião que eu cresci, me arrepiava dos pés à cabeça. E todo mundo falava assim, é quando você sabe o que é certo e mesmo assim você faz o errado. E aí não tem perdão, porque Deus vai castigar mesmo. E eu falava, então, só que daí a gente está combinado num negócio aqui de que está na Bíblia que Deus é amor. E que as pessoas escreveram que Deus castiga, mas não é o que Jesus fala. E ele é o filho, está mais perto do pai ali do que qualquer pessoa. E ele fala, eu e o pai somos um. Eu não me lembro de ter visto Jesus castigar ninguém, gente. Jesus falava umas boas verdades ali para a galera, que usava algumas verdades como um taco de beisebol para dar na cabeça da galera que não tinha o conhecimento. Eu não sei se vocês perceberam isso, que Jesus fazia isso com os saduceus, com os fariseus, com os escribas. Ele falava, vocês sabem, e vocês ficam de boquinha fechada, sepulcros caiados, e vocês usam isso para bater na cabeça das pessoas. Errado. Tá errado isso. O conhecimento e a sabedoria espiritual é para estender e expandir a possibilidade de todos os seres humanos na face da terra para terem salvação, vida plena em abundância. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a falar, peraí, então Deus não é um castigador, mas eu preciso entender o que é o pecado contra o Espírito. Quando você volta lá para ler Salmos, gente, em muitos outros lugares na Bíblia, tá falando que você é templo do Espírito Santo de Deus. E que, quero revelar para vocês, Carl Jung, o Dr. Hawkins e muitos outros grandes nomes da psicanálise, da psicologia e da espiritualidade falam que o caminho mais exponencial de chegada e de subida da montanha e do conhecimento humano, da ascensão espiritual, do expandir da nossa consciência para nos aproximarmos daquele que é onisciente e tudo sabe, é a gente se livrar de muita coisa.
A gente se livrar de traumas, a gente se livrar de crenças, a gente se livrar de paradigmas, que tudo isso, na verdade, é o que impede da gente encontrar quem verdadeiramente a gente é. E Jesus fala: você é a luz do mundo, você é sal da terra. Meu colega, mas você está achando que você é... E vou trazer de novo aqui, já falei uma vez, mas eu adoro, vou usar de novo. O cocô do cavalo do bandido. E você está achando que você é todo errado, e você está achando que você é pecador, e você está achando que você é um mau pai, um mau filho, um mau esposo, ou um mau qualquer outra coisa que você encontre aí, e você está prontinho com a chibata para se bater. E aí Jesus fala assim: então, deixa eu te contar quem você é de verdade. Você é templo do Espírito Santo de Deus, você é filho amado, filha amada. Quando é que você vai se lembrar? Quando que você vai se lembrar quem você é de verdade, gente? É verdade, tá? Então, o que significa o pecado contra o Espírito? Eu quero falar para vocês que existe uma coisa maravilhosa e existe uma vozinha dentro da nossa cabeça aí. Eu já falei para muita gente que às vezes eu estou em reunião com eu e as minhas outras 6 Glauces que moram do lado de dentro. Então, são 7 pessoas ao mesmo tempo conversando, e até que chega uma delas, bate a palminha lá e faz: opa, quieto, silêncio, todo mundo vai me obedecer a partir de agora, para de fazer esse negócio, para de fazer isso. Você, assim como eu, é uma grande empresa, tá? Eu sou uma grande empresa, você é uma grande empresa, e você que tem que aprender a gerenciar todo mundo que está para baixo de você. As empresas existem, gente, nesse mesmo sistema, tá? É que ninguém nunca contou que estruturaram as primeiras empresas que existiram na face da Terra em cima desse sistema interno que a gente tem, tá? Mas se você estuda o corpo humano e você estuda esses 7 níveis básicos aí, tá? De consciência, obviamente que tem subdivisões, mas se você começa a estudar isso daí, você fala: eu tô entendendo como é que esse rolê funciona e agora eu consigo organizar. Então, eu, às vezes, estou em reunião com todos os outros departamentos internos aqui para dar ordem para todo mundo funcionar. E quando você não deixa os níveis mais baixos, que eu vou dizer assim, é mais ou menos o chão de fábrica mandar na diretoria. Tá certo, né, gente? O chão de fábrica manda na diretoria? Não, ele pode passar informações para a diretoria, o presidente da empresa lá, consertar o que está acontecendo no chão de fábrica se tem alguma coisa dando errado, certo? Então, ele dá uma informação, mas quem comanda, gente, é o presidente, os diretores, e assim vai descendo. Eu quero contar para você que o seu sistema interno, emocional, espiritual, físico, mental, funciona assim, tá? Então, agora você já está detectando aí profundamente que tem um gerenciamento interno e que quando você não ouve o presidente e deixa todos os outros níveis entrarem em desacordo ou falência, você tenha certeza, a sua empresa interna vai falir. Sabe por quê? Se não tem o chão de fábrica, não tem empresa. Se não tem os diretores ou os gerentes para organizar todo o rolê, não tem empresa, tudo desanda. Mas precisa ter um presidente que toma todas as decisões para organizar tudo. E eu quero falar uma coisa para você. O seu presidente, se ele não é ouvido, se ele não é levado a sério, se você deixa lá os diretores fofocando contra o presidente, e aí os diretores passam uma informação meio equivocada para os gerentes, e aí o pessoal do marketing de comunicação também já fica meio, errado, e daí o chão de fábrica tá, a gente vai fazer almoço na hora que a gente quiser, entrar a hora que a gente quiser e sair na hora que a gente quiser.
Você acha que vai acontecer o que com essa empresa? Qualquer coisa e qualquer área que desande, gente, porque ninguém está ouvindo o presidente da empresa, o que manda em tudo, que governa tudo, o grande, até acima do CEO, né, gente? Ele é o mais do mais do mais do mais. É o presidente, é ele que manda em tudo. Eu quero dizer que a sua empresa vai falir. Não interessa o que você faça, a sua empresa vai falir. Eu sei que eu tenho muitos empresários aqui me ouvindo e já atendi muitos deles e fico muito feliz por isso. Mas eles estão assim, com certeza vai falir, gente. Se não ouvir o presidente, que sabe mais, que tem mais experiência, tem mais visão, o cara tá lá no topo, se ele é presidente, não é à toa. Se tiver alguma ruptura aqui, em qualquer outro lugar, a coisa desanda e não interessa o que aconteça, vai desandar, vai falir, vai ter problema, vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai, gente? E se eu falar para você que o presidente que mora dentro da sua empresa é o espírito? E quando você erra o alvo em ouvir o seu espírito que habita dentro de você e te conta exatamente o que fazer e você vai contra isso, tudo desanda na sua vida, não interessa o que aconteça. Sim ou não, gente? É sério, tá? Se você começa a ouvir as suas dores, se você começa a ouvir o seu ego. Contei esses dias para o marido, né? Eu falei, você sabe qual é a representação do faraó no Egito? Na saída do povo para ser liberto. Você sabe o que quer dizer isso? E ele assim, não, como assim? Qual é a representação do faraó? Eu virei para ele e falei assim, chegou um libertador. O que impede você de viver a libertação até o último nível é o ego. O faraó no Egito é a representação do ego. Quantas vezes Moisés foi negociar com o faraó e ele fala, não, tudo bem, pode ser, eu vou deixar assim. E na verdade, ia lá, gente, dava para trás. Quantas vezes? Até chegar ao nível máximo de entrega profunda, aonde a criação principal do ego, que era o filho dele, no caso você, tá? Que ele criou, tá? Teve que morrer. O ego criou muito de quem você é hoje, tá? Por isso que é o filho do faraó, é o filho do ego. Foi morto. E aí, ele foi obrigado por dor, sofrimento, luto, tristeza, a permitir a libertação da escravidão. E eu fico muito feliz de estar contando isso para você. Sabe por quê? Porque agora você está entendendo que as histórias bíblicas têm símbolos oníricos, incríveis, maravilhosos e que você nunca nem conheceu e nem sabia o que eles queriam dizer, gente. E aí, olha como isso é muito mais profundo. É por isso que Jesus contava tudo o que ele contava, através de parábolas, através de metáforas. E você não entendeu nenhuma metáfora da Bíblia até hoje.
Gente, tá na hora de começar a procurar como é que isso funciona. Por que que eles usavam essas metáforas e essas linguagens naquela época? O que que isso queria dizer? Ninguém nem nunca foi estudar nada disso. Então, eu estou trazendo aqui para você que quando a gente permite que um grande ditador se sente no trono, na cadeira da presidência, eu quero falar uma coisa para você. É quando você comete o pecado, o alvo que você queria acertar contra o Espírito. Eu não sei se vocês já entenderam que golpe de Estado a gente sofreu nessa vida, botando na nossa presidência o nosso ego, ao invés de deixar o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e que nos conta certinho aonde a gente precisa ir, e você está escutando esse presidente que tomou o poder. Quanto tempo mais você vai escutar esse presidente que tomou o poder? Será que você não precisa voltar para dar o golpe contrário e botar o presidente certo no lugar certo? Você não percebeu ainda que a sua empresa está falindo, gente? A sua empresa está falindo. O ego, ele tem serventia, mas no lugar errado ele desanda a sua vida. O pecado contra o Espírito é o golpe que você permitiu em arrancar o Espírito do lugar dele, de presidência da sua empresa interna, e permitir que o ego tome conta. Que o faraó fique no trono. E eu quero falar para vocês, tá? Aí eles fugiram lá no Egito, Moisés estava levando o povo e chegou de frente com o Mar Vermelho. E eu quero falar para vocês que o mar tem uma representatividade, Jung já falava sobre isso. Todas as águas e as grandes águas falam sobre as nossas emoções. E olha só, foi aberto um caminho no meio disso, em terra firme, para o povo passar. E foram essas águas que engoliram o poder do faraó contra o libertador. E quero dizer para vocês que se vocês não ganharam essa fita ainda, Moisés é uma representação também do libertador Jesus, tá? Que é isso que ele veio fazer, tá? Quando você lê a história, ele é aquele que acende aí a possibilidade de libertação. Eu ainda estou estudando o número 100 e o número 40 na Bíblia, tá? E depois eu trago mais coisas aqui para vocês que é muito maravilhoso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: será que todas as vezes que você escuta qualquer outra coisa, pela sua mente conturbada, falando um monte de coisa, suas emoções, e a mente não para. As emoções não param, pensamentos intrusivos, circulares o tempo todo, que alimentam e retroalimentam as suas emoções. E você não comete o pecado contra o Espírito, permitindo que todas essas coisas entrem no lugar da presidência da sua vida. Quanto tempo mais você vai viver as sequelas do pecado contra o Espírito? Porque eu quero te dizer uma coisa: Deus é amor, Ele te ama, você tá aqui, mas nesse mundo, meu amor, se você roubar, você vai para a cadeia. Você sabe disso, né? Uma hora ou outra, tudo que você planta, você colhe. Eu quero dizer que você planta com emoções, você planta com palavras, você planta com ações. E se quem está comandando toda essa plantação não é o Espírito
espírito que tudo conhece, tudo sabe, tudo vê, e você permitiu que os seus pensamentos intrusivos, as suas emoções aí pautadas e montadas em cima do seu ego, do seu faraó interno, começasse a comandar, você acha que não vai dar ruim? Em algum momento vai dar muito ruim. E é por isso que o pecado contra o espírito não tem perdão. Quantas vezes você escutou dentro de você que era a coisa certa a se fazer, mas na hora de fazer, você não fez. Você fez o contrário. Ou você fez mais torto para a direita ou mais tortinho para a esquerda e você não fez o que precisava ser feito. Sabe aquela dor interna que você sente? Essa é a prática da autoviolência. Essa é a prática mais pura que existe da autoviolência. O espírito ainda fala no seu coração. Ele é aquele inquilino dentro de você que você não consegue escutar de tanto que os outros vizinhos fazem barulho em volta. E fica pipipi, 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 um bota a música alta, o outro tá brigando com a esposa. Tudo dentro de você. Umas crianças correndo, gritando, uns cachorros latindo. Tá tudo dentro de você, não tá? Coitado do espírito, que é paz, que é calma, que é tranquilidade, que é direção. No meio dessa confusão que você permitiu que acontecesse do lado de dentro, sabe o que acontece? Você nem ouve o que ele está querendo dizer. Você não está nem escutando e ele é o único que sabe o caminho. O caminho certo? Ele é o seu espírito. Ele é um pedacinho de Deus que Deus colocou dentro de você e que você não fecha a boca de nada e de ninguém do lado de dentro e nem do lado de fora e vive em confusão emocional, confusão mental. Na hora de fazer as coisas, você nem conversa com as pessoas. Às vezes está respondendo para alguém, você está latindo. Gente, é sério, tá? Eu tenho mentorados e mentoradas que já falaram isso. Glaucia do céu, pelo amor de Deus. Eu tô tentando falar com a pessoa, mas eu fico tão fora da minha casinha que eu tenho medo de latir para alguém. Então, aqui, ó. Você já encontrou o que está acontecendo. Você já sabe que tem do lado de dentro todas as categorias da sua empresa, todas as áreas específicas da sua empresa. Mas quando você tirou o presidente do lugar e não ouve, você acha que você vai ter absolvição de viver o resultado disso? Jesus vira e fala assim: olha, eu posso até interceder. E você não se sentir culpado, porque eu retiro a sua culpa. Mas tem coisas nessa terra, meu amor, que você plantou, você vai ter que colher. Eu vou te dar força quando você estiver colhendo, tá? Eu vou segurar na sua mão. Eu vou nessa peleja junto com você para diminuir a sua dor. Mas você vai ter que passar por isso, porque se você não passar, você nunca vai aprender e nunca vai aplicar o golpe contrário, que é o golpe de arrancar o seu faraó do trono, da cadeira da presidência e voltar a colocar o espírito. Quanto tempo mais você aguenta viver essa desordem? Gente, é uma desordem, tá? É uma desordem no governo. E agora você também está entendendo. Buscai primeiro o reinado de Deus, o governo de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque Ele sabe tudo. Porque quando você cala a boca de todo mundo, bate palma e fala: oxi,
Todo mundo quietinho, que agora nós vamos ouvir quem manda nesse rolê. Peraí, silêncio. Quantas vezes você tem ficado em silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Você ora, pede, faz tudo o que precisa ser feito. Você só esqueceu da parte básica. Você fala, mas nunca para ouvir a voz dele. E eu quero falar uma coisa para você. Deus nunca está em silêncio. O Espírito de Deus nunca está em silêncio. É que você aumentou o volume de todo mundo em volta e nunca para ouvir ele falando com você. Porque para ouvir ele, você tem que entrar nesse estado de silêncio. Ele não te atropela para falar em cima de você. Ele vai esperar você caminhar, ir para esse lugar silencioso para falar, galera, vamos ficar quieto que eu quero ouvir. Sabe quando você vai para uma palestra? Não fica todo mundo quietinho, em silêncio, ouvindo o palestrante, gente? Fica ou não fica? Principalmente quando ele é um cara renomado, importante, isso e aquilo. Fica todo mundo, se tiver alguém conversando, você ainda vira para o lado e olha feio, porque a pessoa está falando. Existe algo mais importante para você ouvir do que Deus? É sério. Quando é que você vai parar para ouvir o Espírito Santo de Deus, que é o que te guia, que é o que te leva, que é o que te conta o que fazer, e ele conversa com a gente pelas coisas que vêm do nada na nossa cabeça, e nunca é do nada, né? É que, na verdade, talvez você tenha ficado em silêncio durante um tempo e ele te conta as soluções que você está buscando. Do nada aconteceu isso, do nada eu pensei nisso, do nada eu criei isso. Será que não é esse do nada? Presta atenção. Os maiores gênios que existiram descobriram as coisas que precisavam descobrir no silêncio. E aí a gente fala assim, então eles não descobriram. Eles tinham uma busca, eles entravam nesse estado de calmaria, muitos deles iam dormir e acordavam depois assim, meu Deus, é isso, eureka! Vai estudar a história dos grandes gênios para saber o que eles faziam, gente. Einstein fazia isso, tá? E aí você fala, e ele descobriu. Não, ele não descobriu. Ele teve a resposta da busca dele através de algo muito maior que ele parava para ouvir. Tudo que existe hoje, gente, nasceu porque alguém ficou indignado para buscar, para saber como é que isso funciona ou criar novas soluções para alguns problemas. Só que essa pessoa chega no limite da mente, só até o nível mental, e que pode ser altíssimo, tá, gente? A gente está falando de Einstein aqui. Mas o próximo passo não é o mental. É o pedir a resposta. É o falar, eu vou descansar a minha mente. Eu vou descansar as minhas emoções. Eu vou descansar o meu corpo. Para que o Espírito tenha espaço para falar comigo. Eu quero dizer para você novamente que Jesus orava e meditava. E orar é você falar sobre a sua busca. Sobre o que você e para onde você está querendo ir. É o seu livre-arbítrio e você pode fazer isso. Mas a meditação, como já falei aqui para vocês, tá? Que é o da cala a boca em todo mundo que está falando lá de dentro. A meditação é ela que vai fazer você se reconectar com o seu lado de dentro.
Ouvir o que está do lado de dentro, que é muito maior do que você. É assim que a maior parte das pessoas tem acesso criativo para trazer e manifestar nessa terra aqui muita coisa do que nunca foi visto. Todas as invenções aconteceram dessa forma. Se você for ler a história dessas pessoas, você vai entender. Elas já sabiam que as emoções, o corpo físico e o mental eram barreiras terrenas para algo muito maior. E aí, para pensar o quanto você vive na roda do rato, porque você nunca parou para ouvir o seu presidente. Gente, alguém que não ouve o presidente da empresa vai contra o que é melhor para a empresa, porque ele quer fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E olha só, será que tudo isso não precisa de orientação, de comando? O pecado contra o espírito você às vezes até ouve, e mesmo assim você vai em outra direção. E o sofrimento que vem, gente, ele é agudo, ele é árduo. Vem culpa, vem dor, vem tudo. Você fala, meu Deus, eu devia ter feito isso, isso e isso. Eu até pensei, eu acabei fazendo outra coisa. Quantas vezes você não repetiu essa fala que eu acabei de falar para você, gente? É sério, tá? Quando você passar a se manter diariamente em conexão com o lado de dentro para ter orientação do que fazer todos os dias, nem que seja 5 minutos, gente. Eu tenho uma ferramenta, anota aí agora para você procurar na internet para você comprar, tá? Que ela ajuda e é um grande direcionamento para você entrar em congruência de corpo, mente, emoções, espírito. Anota aí, chama 5 minutos diários. Você não precisa ler o começo inteiro dele, você só vai pegar ele e lá tem coisas para você preencher. Não é um livro de ler, é como se fosse um diário. Só que ele é um orientador neurológico para que você comece a organizar a sua vida. E no começo do dia, você começa já a acessar o espírito para não cometer mais pecados contra o seu espírito. Para não mais entrar em incongruências, em autoviolência. Quando você pega só um único hábito, e eu quero dizer, você vai ser tentado a esquecer de fazer ele, a deixar ele de lado, a achar que não é tão importante assim. Sabe por quê? É o seu ego falando para você, tá? Porque ele ainda tá na presidência. Nós não vamos ouvir sair não, porque todas as vezes que você faz isso, você deixa de cuidar e de alimentar o que eu tô querendo que você faça. E é onde acontece a inversão de luz. Você começa, quando você não ordena o seu dia logo de manhã, ouvindo o Espírito, você joga a luz nas suas sombras. Você joga a luz em tudo de ruim que você é, em tudo de ruim que você faz. Você começa a acreditar em tudo isso. A sua vida começa acontecendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, você começa a acreditar nesse presidente que tomou conta da sua cadeira, que não era para estar aí. Que era para estar outro presidente aí, você sabe disso. Você está me ouvindo? E o seu corpo inteiro está arrepiando, sim ou não? Você sabe que tem um outro presidente aí do lado de dentro, não sabe? Que esse presidente precisa levar um impeachment.
E você sabe que o impeachment não é fácil. Eu não sei se vocês lembram do impeachment do Collor, que o pessoal precisou sair para a rua, tivemos o evento de caras pintadas, teve também o impeachment aqui no Brasil, né, da Dilma, mas não teve tanta repercussão assim como teve o impeachment do Collor. Foi o primeiro, né? Eu acho que o primeiro sempre marca muito mais, porque é algo que nunca tinha sido vivido anteriormente. Será que não chegou a hora de colocar um impeachment aí para funcionar? Será que você não está cansado ou cansada de cometer o pecado contra o seu próprio espírito, que é pró-vida? Gente, o pecado contra o espírito não tem perdão, porque tudo que você permitir que aconteça que não vem do espírito tem consequências duras, pesadas. O pecado contra o espírito é você errar e ir na direção contrária ou oposta do que o espírito fala para você ir. Mas, na verdade, você está fazendo isso porque você tirou ele da cadeira da presidência. Você colocou outro presidente lá. Às vezes, por conta do ego estar neste lugar, você ouve a toda a circularidade de pensamentos e pensamentos intrusivos. Você ouve todas as emoções que estão nos níveis mais baixos de consciência. E é como se o chão de fábrica, o telemarketing, os gerentes tivessem muito mais poder do que o presidente. Vira um oba-oba. Vira qualquer coisa menos uma empresa saudável, próspera e crescente. Você já percebeu que você está fazendo isso, né? Uma das coisas que quero falar para vocês é que, e eu vou falar só sobre isso num episódio, tá? Mas está escrito na Bíblia que enganoso é o coração do homem. Você sabe qual é a simbologia do coração? Quando o seu presidente não é o espírito e é o ego, enganosa são as emoções dos homens. Porque a gente pode se emocionar com qualquer coisa. E a gente tem elas para a gente conseguir viver e experienciar essa vida, tá, gente? Não estou dizendo que elas são ruins, não. Mas o coração tem a representatividade na simbologia bíblica das nossas emoções. E se eu estou emocionalizado, é óbvio que meu coração vai ser enganoso. Porque eu vou agir segundo a minha emoção, que está pautada no presidente, que é o faraó, que não é o espírito. Então a sua emoção vai pregar peças em você. Se prepare. Quem está lá em cima no comando, quem é? Será que a gente não vai precisar ter aí uma derrubada de poder? Lembra que eu falei para vocês que o desenvolvimento humano é muito mais sobre tirar do que pôr? É muito mais sobre tirar do que pôr. Moisés conseguiu chegar até o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, e quero falar para vocês, foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, tá, gente? Tá na Bíblia, tá escrito lá, vai ler. Que quando Moisés ainda vai falar com Deus, Deus vira e fala, Moisés, você aqui de novo, é sério, você ainda não aprendeu? Vai lá, bota o cajado na água e abre o mar para a galera passar. É maravilhoso ler isso na Bíblia, gente. Mostrei isso para minha mãe, ela quase caiu durinha para trás. Ela, não foi Deus que abriu o Mar Vermelho? Eu falei, então, Deus estava
conversando com Moisés e falou: você tem um pouquinho de mim, você pode ir lá abrir que você tem esse poder? Obrigada, de nada. Gente, é maravilhoso. Vai lá, pega a sua Bíblia. Eu sei que você ficou agora desesperado. E a Bíblia, as antigonas, tá? As novas eu não sei o que aconteceu não, mas está escrito na Bíblia que Deus falou com Moisés e falou para ele abrir. E quero falar, o libertador foi lá, arquétipo do herói, tá? Para você que não sabe, arquétipo do herói. Vai lá, abriu as águas e coloca o povo do outro lado em direção à Terra Santa. Olha que coisa linda, gente. Será que você não quer viver isso também? Será que não está na hora de derrubar do poder quem não deveria estar no poder, para você parar de sofrer as consequências do pecado contra o espírito? Eu tenho certeza que esse podcast aqui foi de um nível de consciência altíssimo, porque eu estou falando com vocês e o meu corpo inteiro está arrepiado. E eu tenho certeza que isso é a presença do Espírito contando para você, porque como já falei para vocês, eu não escrevo nada, gente, aqui não é a Glaus falando não, tá? Mas Deus, em sua grande sabedoria, já sabia que se ele aparecesse e começasse a falar as coisas aqui para vocês, muita gente ia cair mortinha, durinha no chão. E aí o que ele faz? Ele fala: gente, eu preciso que vocês sejam a minha voz para o mundo e espalhem a palavra para que ela seja entendida e para que as pessoas entendam o que é ter vida, vida em abundância, salvação, que habitem na Terra Santa, que eles já são. E eu quero dizer uma coisa, se você fosse tudo de errado que você sempre pensou, você acha que Deus ia permitir, ia habitar em algo que fosse ruim, do ruim, do ruim, do ruim, do ruim? Não ia, gente. Você é filho, filha amada. Você é luz. Você é sal da terra, é você que traz sabor para esse mundo. Você só se esqueceu porque tem um presidente aí na sua empresa que não era para estar aí. Você esqueceu. Você é filho. Você tem aí dentro todas as características de quem Deus é. Mas, como tem alguma outra coisa reinando, alguma outra entidade reinando dentro de você e não o espírito, você permitiu cegar-se. E você acreditou nas coisas que você viu, nas coisas que você ouviu e sofre as consequências desse pecado, que é arrancar o espírito da presidência da sua vida e colocar alguém que não era para estar reinando. É por isso que a sua empresa está falindo. Está na hora de voltar. E a prática simples que eu quero dar para você, e por isso Jesus foi um mestre maravilhoso, é: ora. Tenha o seu momento de oração. Já são 2 ferramentas aqui, hein? Os 5 minutos diários, e você vai entender se você comprar, digita aí. Tem em muitas lojas digitais, você consegue pedir, chega na sua casa lindo, maravilhoso. E também a outra ferramenta é: ore. No momento seguinte, fique em silêncio. 5 minutos. A maior parte das coisas que você busca solução, vai vir resposta na sua mente. Mas deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito, que é o presidente da sua vida, te contar o que fazer para colocar a casa em ordem, colocar a sua empresa em ordem, organizar todos os níveis. Você vai ver o tamanho da transformação que vai acontecer na sua vida.
Ainda você vai precisar recolher alguns cacos do que aconteceu, e você tenha certeza que você não vai estar sozinho para recolher esses cacos do pecado contra o espírito que foi cometido anteriormente. Mas a partir do momento que você trocar a presidência, tenha certeza, meu amor, que a vida vai começar a mudar exponencialmente. Vai mudar como você nunca imaginou. Vai mudar como você nem acreditou que fosse possível. Porque o peso vai sair das suas costas. Porque agora você está ouvindo aquele que tudo criou. Aquele que é o rei do universo inteiro. O peso de realização, de fazer, de conseguir, ele sai das suas costas. Porque você não está mais pecando contra o Espírito. Você passou a ouvir ele. A confiança que você vai ter, a coragem que você vai ter. E o poder de materialização da história lá que eu falei do bolo de chocolate. Vai ser cada vez melhor. Silencia. Volta para dentro. O tesouro que você mais busca e a voz mais preciosa não está do lado de fora. Ela está do lado de dentro. E hoje, o meu desejo é que você volte a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você.